o rei Josias mandou tirar o ídolo do bosque que estava no templo de Salomão e mandou destruir as casas dos rapazes escandalosos que também funcionavam no templo de Deus. Que coisa! No ano 640 a.C., nossa, não dá nem para acreditar. Pois bem, tem sido assim de geração em geração. Pessoas se dedicam a Deus, pessoas são consagradas, pessoas adoram a Deus em espírito e em verdade, mas no meio dos verdadeiros adoradores sempre vai aparecer aquilo que Jesus chama de joio. O joio no meio do trigo são aquelas pessoas que querem adorar a Deus do jeito delas ou fingem adorá-lo, quando na verdade elas estão ali apenas para transgredir as leis de Deus. É importante que nós sejamos fiéis em toda a nossa maneira de viver e que não haja em nós lugar para deuses estranhos, deuses falsos, deuses criados conforme a imaginação humana. Nós devemos adorar a Deus, Criador dos céus e da terra, com todo o nosso espírito, com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. E devemos adorá-lo de verdade. É importante que nós sejamos fiéis. Josué, uma vez, reuniu o povo, principalmente os líderes do povo, e disse: vocês escolham a quem vocês querem servir. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Infelizmente, há pessoas no meio do povo de Deus que querem fazer do jeito delas, e elas misturam o santo com o profano. Mas olha, no tempo de Salomão, durante o governo de Josias, tinha casas de rapazes escandalosos, conforme a versão Almeida Fiel da Bíblia. Nossa, tinha ídolos dentro do templo de Salomão. Não dá para acreditar realmente. Mas hoje, infelizmente, essas coisas continuam acontecendo. O inimigo é o mesmo e a natureza humana é a mesma. Por isso, a história se repete do mesmo jeito. Se por acaso dentro da igreja onde você congrega houver qualquer tipo de ídolo, qualquer tipo de coisa abominável a Deus, tenha coragem de denunciar, tenha coragem de censurar, tenha coragem de dizer que está errado à luz da palavra de Deus. Caso você não seja ouvido, retire-se, não seja cúmplice, não compartilhe de coisas erradas. Jesus diz assim: é melhor entrar no céu faltando um olho do que na perdição eterna com os dois. Isso que Jesus diz tem uma abrangência muito grande. O que ele está afirmando é que nós precisamos abrir mão daquilo que nos faz errar, abrir mão daquilo que nos faz pecar e sermos totalmente agradáveis ao Senhor. Ou seja, é necessário renunciar ao próprio eu. E Jesus ainda diz: aquele que amar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que aborrecer a sua própria vida por amor de mim, do Evangelho, ganhará a vida eterna. Vamos abrir mão dos ídolos do lar. Vamos abrir mão dos ídolos na casa de Deus. Vamos abrir mão das casas dos rapazes escandalosos, conforme a versão antiga da Bíblia. Vamos abrir mão de qualquer coisa que seja abominável aos olhos do Senhor e que exponha a casa de Deus a uma situação ridícula e completamente desfavorável. Deus é santo e exige que sejamos santos. Deus não concorda com determinados tipos de expediente. Tem aqueles defensores da teologia liberal, progressista, marxista que dizem: vamos ressignificar a Bíblia, vamos atualizá-la para adequar a igreja à nova realidade mundial. É isso aí. É o mesmo espírito que atuava na época do rei Josias. E o rei Josias foi corajoso o suficiente para enfrentar a situação e mandou destruir as casas dos escandalosos e mandou quebrar e reduzir a pó os ídolos encontrados no templo. E mandou jogar tudo no lixão do Vale do Cedron, ali pertinho de Jerusalém. Nós precisamos de homens corajosos como o rei Josias. Nós precisamos de homens corajosos como João Batista, que não somente tinha coragem de pregar a palavra de Deus como ela é, pois a palavra exige arrependimento e conversão genuínos, mas também tinha a coragem e a renúncia, o despreendimento de dizer: importa que ele cresça e que eu diminua. Que Deus nos abençoe e aplique a sua santa palavra aos nossos corações. Eu peço, por favor, que você se inscreva em nosso canal no YouTube, peço que você curta, compartilhe, nos ajude a proclamar a palavra da restauração. Muito obrigado.